começar falando sobre esse tipo de problema aqui, onde a gente tem um operador íntegro diferencial, em vez do usual laplaciano ou fracionário, certo? A gente tem um peso aqui, que ora a gente vai pedir ele periódico, ora assintoticamente periódico, e a nossa f, que é uma função com crescimento crítico exponencial, tá bom? Trabalhar com o íntegro diferencial traz algumas dificuldades, né? Primeiro, porque a gente não, como ele não tem uma cara específica como o fracionário, o usual, a gente não vai poder, por exemplo, utilizar a extensão de Caffarelli Silvestre para trabalhar com ele, né? Também a gente não pode recorrer à transformada de Laplace não, de Fourier, se a gente quiser obter mais algumas informações, né? Dele, e isso pode trazer algumas dificuldades já mais maiores que se a gente trabalhasse com o operador Laplaciano fracionário, né? Aqui a gente tem algumas referências básicas do operador Laplaciano fracionário, né? Em que em alguns momentos a gente até ver aplicações um pouco mais físicas ou não tão usuais para esse operador. E a vantagem de trabalhar com um íntegro diferencial é que a gente pode modelar fenômenos um pouco mais gerais do que o que a gente trabalharia com o fracionário, né? Então, temos alguns aqui que trazem algumas aplicações do fracionário, e o clássico da Dinesa, que acho que todo mundo recorre a ele quando vai trabalhar com fracionário, né? E é bem usual se trabalhar com esse operador, só que muitos trabalhos estudam problemas com o fracionário considerando um crescimento polinomial, né? Um crescimento polinomial do tipo Sobolev. E uma dificuldade que surge natural é quando a gente vai trabalhar, no caso em que n é igual a 2s, especificamente aqui a gente vai trabalhar quando o nosso n é 1 e o nosso s é 1/2, é que a gente não tem crescimento crítico polinomial nesse caso, né? Então, é bem natural se perguntar qual seria o crescimento crítico quando a gente está trabalhando nesse contexto. Nessa pergunta não é nova, né? Alguns estudos como esse que eu apresento aí para vocês, eles vêm trabalhando sobre essa temática e buscando entender como é que vai funcionar, no caso fracionário, um crescimento para esse caso em que S é igual a 1/2 e N é igual a 1. Felizmente, a gente tem uma resposta positiva para isso. A gente consegue uma não linearidade, né, uma desigualdade do tipo Kronecker-Moser para o espaço H1/2, e essa desigualdade, como acontece no caso do Laplaciano, vai fazer com que a gente consiga trabalhar variacionalmente um problema com a não linearidade do tipo exponencial, certo? Mais especificamente, um trabalho que se utilizou dessa não linearidade foi esse trabalho dos professores Manassés e Yanni, certo? Em que eles vão buscar em R uma solução para esse tipo de problema aqui, e é nele que a gente se baseou, né? Esse artigo aqui, ele generaliza os resultados desse outro aqui, que trabalha do Claudio Novo, do Olímpio e do João Marcos, que trabalham um problema similar, só que com operador fracionário, certo? Então, o que é que a gente pensou a princípio? Se a gente troca o operador aqui, que eles trabalharam com o fracionário, se a gente troca por um operador íntegro diferencial, a gente consegue solução também? A gente tem mais dificuldades, né? Que tipo de problema surge se a gente fizer isso, né? E é exatamente nessa perspectiva que
a gente conseguiu publicar recentemente esse artigo na Applicable Analysis, em que a gente vai trabalhar com o problema 2, só que trocando o operador laplaciano fracionário por um operador um pouco mais geral de íntegro diferencial, né? A gente viu que existem alguns estudos, principalmente na última década, que trabalham com o operador com esse tipo de hipótese aqui, né? Geralmente, não no caso em que n é igual a SP, mas mais para o caso n maior que SP. E aí eles consideram essa hipótese aqui, em que existe uma função, né, que o mínimo dela é dada por isso aqui, de maneira que esse produto está em L1. Existe uma outra constante em que o nosso operador fica controlado por baixo por um múltiplo do fracionário, né? E a simetria que ajuda a gente a realizar algumas contas, né? Então, exemplos para operadores que satisfazem essa propriedade, o usual, no fracionário, obviamente, é por isso que o nosso trabalho vai generalizar um trabalho que tem um operador fracionário, né? A gente também conseguiu esse exemplo aqui nesse artigo, em que a gente coloca um múltiplo, mas o escalar é uma função aqui, né, que está definida pelo menos na esfera, né, e pede essas condições e você também consegue verificar que ele satisfaz aquelas propriedades usuais, certo? Aqui eu trago algumas referências, né, que basicamente na última década trabalharam com problemas em que o operador era o íntegro diferencial, utilizando esse tipo de hipótese ou a mais algum adicional. Basicamente esses trabalhos, eles fazem versões de trabalhos que utilizam o fracionário e eles fazem versões utilizando o íntegro diferencial. A gente gostaria de destacar dois, certo? Um pouco mais recente, de 2019, do Ronaldo Duarte e do Marcos Aurélio, em que eles trabalham com esse tipo de operador aqui, com o domínio sendo Rn, né? Eu esqueci de destacar, mas a maioria dos trabalhos citados anteriormente, eles trabalham com esse operador que a gente está trabalhando, mas em domínio limitado, né? Então, essa aqui foi uma das fontes que a gente observou, né? Nesse caso, ele considera a F ainda com um crescimento polinomial e subcrítico. E também um trabalho de 2017, em que se trabalha com esse problema, com o operador íntegro diferencial, mas pedindo que a H tenha um crescimento exponencial, certo? E aí a gente basicamente, no nosso problema atual, a gente junta essas duas dificuldades, né? A gente vai trabalhar com um domínio que não é limitado e a gente vai trabalhar com uma F que tem um crescimento exponencial crítico. O primeiro problema que a gente trabalha é com o nosso potencial sendo periódico, e aí a gente perde essas hipóteses aqui, né? Restrita para o nosso caso, em que o n é igual a 1 e o s é igual a 1 meio, e a gente tem até um exemplo dele aqui. Esse exemplo, se a gente mexer aqui um pouco, esse aqui representa o operador fracionário, no nosso caso, né? Para n igual a 1 e s igual a 1 meio. Seria a função 1 sobre x ao quadrado, né? E ele satisfaz aquelas hipóteses. Então, basicamente, o que acontece é que você tem uma gama de outros operadores similares ao operador fracionário, mas que são essencialmente diferentes. A gente consegue uma certa faixa em que
esses operadores diferem do operador usual, S igual a 1/2, né? Basicamente, o que a gente... Parece que parou de funcionar aqui. Só um momento. Basicamente, o que a gente obtém é uma faixinha de operadores que satisfazem aquela propriedade e que são essencialmente diferentes do operador usual, do Laplaciano, certo? Uma outra coisa que a gente define é que a nossa F, ela tem crescimento exponencial do tipo crítico, né, baseando-se na desigualdade de Trondi-Moser para esse caso, certo? E que ela seja nula para todo esse par aqui onde o S é 0, né? A gente pede algumas condições standard. Para o F, a gente pede continuidade, que ele seja um periódico. Para F, a gente pede crescimento exponencial e continuidade, e também periodicidade, né? Pede essa condição aqui na origem, pede uma condição de Abouset-Rabinovitch, pede essa outra condição aqui, em que a gente considera esse quociente crescente, né? E para ajudar a trabalhar com o nível minimax, a gente pede essa condição aqui do tipo cal, certo? Onde esse SP é definido dessa maneira, no espaço x0, que eu vou apresentar para vocês agora, né? O espaço x0 que a gente vai buscar a solução, ele é dessa maneira aqui, onde a gente considera a norma como sendo a seminorma, mas essa nossa seminorma é relativa ao nosso operador, certo? E também a gente soma com a norma L2 com esse peso aqui do nosso potencial, certo? E aí a gente consegue mostrar que o nosso problema tem solução não trivial. Então a gente relembra aqui, né? O nosso espaço Sobolev usual, quando a gente está trabalhando nesse caso, é esse. E a gente consegue essa relação aqui. A gente consegue que a norma no H1 é menor ou igual a uma constante vezes a norma em x0, né? E isso faz com que a gente tenha esse mergulho aqui. Basicamente, eu vou aqui só fazer de maneira breve isso, mas a gente vai comparar as duas partes que compõem a norma. A condição K2, ela vai nos garantir essa desigualdade aqui, né? E a gente vai fazer aqui, considerando o M0, o mínimo de V0, e isso a gente garante que ele é positivo, porque o nosso V0 ele é periódico e tem imagem, né, sempre positiva. E depois a gente consegue essa relação. E isso é muito importante para a gente, porque a partir disso a gente recupera todas as imersões que a gente precisa para trabalhar adequadamente, para trabalhar variacionalmente esse problema, né? Então, a gente também consegue mostrar que esse espaço com essa norma é um espaço de Banach, uniformemente convexo, consegue mostrar que o C0 infinito é denso nele, né? E a gente ainda consegue mostrar versões da desigualdade de Trondi-Moser quando a gente está trabalhando com funções restritas a esse espaço, certo? Isso aqui também é uma consequência do resultado anterior. E aí a gente vai estudar esse problema variacionalmente, né? Esse aqui é o nosso funcional associado ao problema, e pelas condições que a gente pediu para F e para V, a gente consegue mostrar a geometria, consegue mostrar que a sequência PS é limitada, né? Basicamente, a gente consegue tudo. E a gente ainda fez uma versão do lema de Lyons para esse espaço, que vai nos ajudar a trabalhar no nível minimax e para mostrar que a solução é
não trivial. A gente consegue mostrar que a constante de imersão é atingida por uma função desse espaço, né? E definindo o nível minimax desse jeito, a gente vai conseguir mostrar que a gente consegue que esse nível minimax seja limitado, né? Essa aqui inferiormente é pela geometria, e esse aqui a gente consegue utilizando a hipótese F4. Eu trouxe aqui as contas de maneira, mas vou passar de maneira rápida, né? Basicamente, a gente tem que ser zero, pela definição, é menor que isso aqui, né? Que a gente vai conseguir obter isso aqui. Fazendo as continhas, a gente obtém isso. E, finalmente, a gente pode usar F04 para chegar nisso aqui. Então, a gente consegue a limitação do nível minimax, né? Depois disso, a gente tem todas as ferramentas, né? A gente já até tem que existe solução. Só falta mostrar que a solução é não negativa, não trivial. E aí a gente usa argumento standard, né? A gente usa o lema de Lyons, a gente supõe, né, que é zero, usa o lema de Lyons, aí pega uma outra sequência transladada a partir da primeira, mostra que usa a periodicidade que a gente tem e consegue mostrar algumas relações entre as normas, né? Faz algumas contas e no final a gente consegue mostrar que a solução é não trivial. Então, a gente conseguiu mostrar o primeiro resultado. O segundo resultado, né, que é basicamente o que dá nome ao nosso, é uma perturbação do nosso problema periódico, né? É esse aqui. A gente vai ter algumas propriedades, então, o nosso V1 aqui, ele está, né? Ainda mais, essa condição aqui vai garantir que ele é assintoticamente periódico, certo? A gente vai pedir algumas condições na F, inclusive de que a gente possa encarar um funcional como perturbação do outro, certo? Pede também uma condição do Witt. E essa também pedimos essa condição aqui, que vai se aplicar ou a diferença dos potenciais ou a diferença da não linearidade, né? E aqui a gente vai definir um novo espaço, porque aqui a gente está com um outro potencial, certo? Aqui é basicamente a definição do mesmo espaço, mas a norma que a gente está considerando é com potencial V, né? E aí a gente vai conseguir mostrar a solução para o nosso problema. Uma coisa que a gente deve destacar é que basicamente todos aqueles resultados, né, de imersão, os resultados de a aversão para a nossa exponencial, para a nossa desigualdade Trung-Moser, a densidade, a gente consegue recuperar, né? Para isso, a gente primeiro mostra que isso aqui, de fato, é uma norma, porque a condição em que o V está sempre abaixo do V0 pode garantir que o V seja sempre nulo, por exemplo, né? E aí a gente consegue mostrar que isso não acontece, certo? O V vai ser nulo só em, no máximo, os pedaços limitados, né? Aí a gente vai conseguir mostrar que a norma em x0 e x1, elas são equivalentes, e aí vai trabalhar com esse funcional aqui, né? A gente tem o nosso nível minimax, certo? A gente consegue uma sequência uma sequência PS, a gente vai conseguir, justamente por causa de o nosso integral, nosso funcional e ser uma perturbação do zero, a gente consegue essas convergências, né? Na verdade, as hipóteses sobre que a gente consegue essas convergências aqui, e aí a gente vai garantir que o funcional I é uma perturbação do nosso funcional I0, né? E consegue essas convergências para essas funções PS aqui. A gente também mostra uma versão do lema de Lyons para esse espaço X1, né? E aqui a gente, depois que nós temos essa sequência, a gente consegue mostrar, né, que ela é minimizante
e consegue uma transladada que satisfaça essas condições, a gente mostra que existe uma U0 em X0 que satisfaz isso aqui e que ainda faz com que o funcional I0 fique abaixo do nível minimax do funcional I, certo? Então, basicamente, a gente vai utilizando o fato da WN ser a transladada da VN e de que essas relações aqui acontecem. Então, a gente consegue mostrar isso. Aí, de um lado, a gente consegue mostrar que o C0, o nível minimax do problema periódico, é menor ou igual do que o C1, né? E utilizando as hipóteses sobre a gente consegue mostrar a desigualdade contrária, né? E aí a gente chega a uma contradição e consegue mostrar que o nosso que o nosso problema, que é a perturbação do periódico, e mostrar que essa solução não é trivial. Como a gente pediu que a nossa F zerasse, né, quando o T está antes da origem, então a gente consegue mostrar, inclusive, que essa solução é não negativa. Certo? Obrigado pela atenção de todos.